O estado de presença é o caminho para a liberdade. Mas antes de eu te explicar o que é o estado de presença, eu queria te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa livre? Bom, é evidente que do ponto de vista físico, é bem provável que você se considere uma pessoa livre. Afinal de contas, você pode ir e vir para qualquer lugar que você queira. Agora, e do ponto de vista mental, você se considera uma pessoa livre? Vamos pensar um pouco sobre isso. Se acontece alguma coisa no seu dia, você tem liberdade para escolher o que fazer com essa situação? Então, podemos dizer também que sim, né? Se alguém te pede dinheiro emprestado, por exemplo, você tem a opção de dizer sim ou não. Então, você tem liberdade de tomar decisões em relação às circunstâncias da sua vida. Agora, no que diz respeito ao sofrimento psicológico, que é o estresse, a frustração, a ansiedade, ressentimento, todo esse sofrimento que te faz sofrer no dia a dia. Você tem liberdade quanto a essas coisas? Então, por exemplo, imagine que você está passando na rua e alguém te insulta, te xinga, fala alguma coisa que você não gosta. O que você sente naquele momento? É muito provável que se você for igual a praticamente todo ser humano, naquele momento você fique inconformado com a situação. Às vezes você pode ficar irritado, estressado, talvez você queira até revidar aquele insulto que você recebeu, ou você vai tirar uma satisfação com a pessoa. Só que no seu interior você já foi abalado. Muito provavelmente você já está estressado com aquela situação e aquela pessoa que falou aquilo mexeu com o seu interior. E para pensar se isso não é uma falta de liberdade. Porque a partir do momento que uma outra pessoa tem a capacidade de mexer com o seu interior, então podemos dizer que não existe liberdade nisso, porque é como se o seu interior, a sua paz de espírito, o seu lado emocional, sua parte emocional, ela estivesse aberta e livre para que outra pessoa tivesse acesso e escolhesse fazer o que bem entender. Nesse caso, essa pessoa te deixou estressado por conta daquilo que ela te disse, por conta daquilo que ela falou. Então, apesar de nós termos essa liberdade de tomar decisões na nossa vida, muitas vezes nós não temos liberdade para escolher o que acontece na nossa mente e o que acontece nas nossas emoções a partir das situações que acontecem no externo. Então, as circunstâncias do externo, elas vão se apresentando a nós, só que aí, naturalmente, nós vamos reagindo a essas situações. Ora ficando alegres, se uma pessoa te elogia, talvez você fique alegre, mas se uma pessoa te xinga, você fica nervoso, estressado. Se uma pessoa te dá dinheiro, você fica contente, mas se você cai num golpe, aí no WhatsApp, por exemplo, você fica extremamente perturbado com a situação. Então, até certo ponto, nós temos uma certa liberdade, mas de um outro ângulo, nós não temos essa liberdade, ou pelo menos não exercemos essa liberdade mental e emocional relacionado às coisas que acontecem fora da gente. Então é como se as coisas e os eventos e as pessoas, elas tivessem influência sobre nós, e elas têm de fato. Agora, então nós podemos afirmar que nós temos uma liberdade relativa. Até certo ponto exercemos liberdade, mas num outro ponto não exercemos mais, porque uma outra pessoa, uma situação tem a capacidade de mudar o que está acontecendo dentro da gente. E isso podemos afirmar que é uma falta de liberdade. Agora, por que isso é relevante? Porque a partir do momento que outra pessoa tem a capacidade de mudar o que acontece dentro de você, ou ditar o que acontece dentro de você, agora você está à mercê do ambiente. Agora o ambiente, ele tem a capacidade de ditar o que acontece dentro de você. Então, se uma outra pessoa é legal com você, você fica bem. Mas se uma pessoa é injusta com você, você fica mal. Então agora você está totalmente à mercê do ambiente. Então nós podemos dizer que
esse padrão mental que existe dentro da nossa mente, que é todo o conjunto de crenças, de valores, de aspirações que nós temos, que nós fomos adquirindo no decorrer da vida, ele forma o nosso condicionamento mental, o nosso padrão mental, e esse padrão mental, toda vez que uma situação do externo se choca com esse padrão mental, ele vai criar algum tipo de reação, ora positiva, ora negativa. Então, é como se nós estivéssemos presos a esse padrão mental. Esse padrão mental está o tempo todo nos dizendo se nós devemos ficar alegres ou tristes a partir das circunstâncias do ambiente. Então, tendo dito isso, é importante que você saiba que, de certa forma, você é manipulado pelo ambiente. É o ambiente que está decidindo o que acontece dentro de você. E é muito importante que você compreenda isso. Porque o que nós vamos falar daqui para frente, você precisa compreender essa base, que o seu condicionamento mental, quando ele é afetado pelo ambiente, ele vai produzir reações positivas ou negativas e vai mudar o seu estado interior. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Agora, o que isso tem a ver com liberdade e o que isso tem a ver com estado de presença? Bem, como nós já dissemos, se você é manipulado, se o seu bem-estar ou o seu mal-estar depende do que está acontecendo fora de você, então você não tem liberdade. Liberdade você teria se você tivesse a capacidade de exercer esse direito de escolha e, independente do que vier de fora, você não ser afetado. É como se o seu ambiente interno, a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções, elas não fossem de forma alguma alteradas por conta da situação do ambiente. Então aí sim você teria liberdade. A partir do momento que as circunstâncias do ambiente te deixam bem ou mal, alegre ou triste, satisfeito ou insatisfeito, decepcionado ou talvez no estado positivo, então aí você não tem mais liberdade. A liberdade, ela deixou de existir porque agora você está preso tanto ao seu condicionamento e também você está refém do ambiente. Agora, como que o estado de presença ele pode te proporcionar liberdade? Vamos entender primeiro o que é o estado de presença. A nossa mente, ela está o tempo todo trafegando na linha horizontal do tempo, que é entre o passado e o futuro. Para observar um pouco os seus pensamentos e perceba como ou você está pensando sobre algo que aconteceu com você, ou seja, algo que já é passado, algo que alguém disse, que alguém fez, uma situação que você viveu, alguma situação que você viveu aí no seu trabalho, na parte da manhã, ou talvez uma viagem que você fez, ou algo que alguém falou para você. Então, ou sua mente ela está no passado, ou ela está pensando em algo que pode acontecer no futuro. A conta que você tem que pagar, o compromisso que você tem que ir, o que você tem que fazer mais tarde, o relatório que você tem que entregar, a meta que você tem para bater, o carro que você quer trocar no final do ano. Então, a nossa mente ela está o tempo todo trafegando entre passado e futuro, ou seja, nessa linha horizontal do tempo. E quando a mente ela fica nesse agito entre passado e futuro, ela desapercebe a única coisa real que existe, que é o agora, que é o momento presente. Então, se você está sempre no passado e no futuro, você está vivendo da sua mente. Você não está vivendo a realidade. Porque a realidade ela acontece neste exato momento presente, no agora. Só que se você vive no nível da mente, você está vivendo sempre ou no passado ou no futuro, naquilo que você já viveu ou naquilo que você julga que você de alguma maneira ainda vai viver através da sua imaginação. Ou seja, ou você vive das suas memórias ou você vive da sua imaginação. E é assim que a grande maioria das pessoas vivem, é assim que eu vivia até pouco tempo atrás. Porque a mente, ela é tempo. A mente ela é tempo psicológico. Ou ela está trafegando no passado ou no futuro.
E o estado de presença é justamente quando você rompe com esse fluxo entre passado e futuro. E você traz a sua atenção a este momento. E é quando você cria breves estados de silêncio mental, onde você não está pensando no que aconteceu e nem naquilo que há de vir. Então você cria breves espaços de silêncio mental e é onde você está completamente atento, completamente desperto, mas com a mente silenciada. Você não está pensando ou em algo que aconteceu ou em algo que vai acontecer. Então, o estado de presença é quando você está completamente presente para o agora. E a vida, ela só acontece no agora. A vida, ela não acontece no passado nem no futuro. E a questão é que por que o estado de presença, ele te dá liberdade? Porque somente quando você começa a praticar a presença é que você passa a ter a liberdade de não permitir mais que as situações do externo elas ditem o que vai acontecer dentro de você. Porque para pensar, vamos fazer ficar prático isso. Imagina que uma pessoa, vamos supor que é sua esposa ou seu marido, falou uma coisa, essa pessoa, seu marido ou sua esposa gritou com você. O que normalmente acontece? Você ficou ofendido, a pessoa gritou, você se ofendeu. Aí agora você começa todo o movimento que você começa a pensar naquilo que aconteceu. Então você começa a remoer isso na sua mente. A situação já é passado, só que a sua mente então já passou 2, 3 horas que aquilo aconteceu, já é outro dia que aconteceu no dia anterior, só que sua mente ainda está pensando, fica remoendo aquilo que a sua esposa ou que o seu marido falou para você. A forma como ele falou, talvez se ela te xingou, se apenas gritou, mas a sua mente ela está remoendo aquilo ali. Por quê? Porque a mente ela fica muitas vezes aprisionada a uma situação passada. E ao fazer isso, nesse caso a mente ela cria ressentimento, você fica ressentido com o seu marido ou com sua esposa, e você produz ressentimento para você e produz essa energia negativa, porque você fica mal com aquele sentimento. Então a mente ela ficou ali agora aprisionada ao passado. Então nesse caso você perdeu a liberdade porque o que o seu marido ou sua esposa disse para você agora está ditando o que aconteceu dentro de você. E o estado de presença ele tem a capacidade de romper com isso. Porque quando você rompe com esse movimento entre passado e futuro, e você concentra a sua atenção no agora, que é esse exato momento presente, que é tudo que realmente existe, porque o passado ele não é real, o passado ele não existe. O passado são só memórias armazenadas no seu cérebro de situações que já ocorreram no passado, mas que elas não são reais, são só memórias armazenadas no seu cérebro e que ficam sendo reproduzidas no agora. Mas o passado ele não existe. O futuro, por sua vez, é apenas a nossa imaginação criando situações hipotéticas que podem ou não vir a acontecer, que podem ou não vir a se tornar reais. Então nem o passado e nem o futuro é real. A única coisa que de fato é real é este momento, é o agora. E mesmo quando o futuro chegar, por exemplo, estamos aqui, você está assistindo esse vídeo, mas o amanhã é futuro, certo? Só que quando o amanhã chegar, ele não vai ser futuro mais, ele vai ser o agora. Então, o futuro, ele não é real, é uma perspectiva, é uma projeção da mente, e o passado são só memórias armazenadas de situações vividas, mas que não são mais reais. E o problema é que quando nós ficamos nesse tráfego psicológico entre passado e futuro, é nesse momento que nós perdemos a liberdade sobre o nosso próprio interior. E nós ficamos produzindo o nosso sofrimento. Aí a gente está ressentido com aquela pessoa que talvez dorme na mesma cama que a gente, só que às vezes a gente fica 2, 3 dias sem conversar com a pessoa por conta de algo que a pessoa falou, ou a gente fica remoendo uma situação que aconteceu, às vezes alguém bateu no seu carro no trânsito
e você fica remoendo aquela situação, às vezes já passou dias que aquilo aconteceu, você ainda, sua mente fica presa naquilo. Ou pode ser que você esteja com medo de ser mandado embora do seu trabalho, por exemplo. Aí a sua mente começa a projetar que você vai ser mandado embora, que você não vai conseguir arrumar outro emprego e que você vai passar necessidade financeira. Então agora a mente ela escapa para o futuro, cria situação de negatividade e agora você está sofrendo. Você entende que o seu sofrimento ele tem a ver com essa ideia de passado e futuro? No agora, no máximo que você pode ter é sofrimento no nível físico. Você pode ter um sofrimento, talvez por dor física. Agora, no nível psicológico, o sofrimento ele acontece nessa ideia de passado e futuro. Então, toda vez que a mente fica trafegando entre passado e futuro, nós estamos, na maior parte das vezes, produzindo o nosso próprio sofrimento e produzindo negatividade para a nossa vida. E o estado de presença ele te dá liberdade porque justamente você tem a capacidade de romper com esse fluxo entre passado e futuro, romper com essa criação de negatividade e romper com o sofrimento. Porque se o sofrimento ele acontece porque você fica pensando no que aconteceu, ou pensando no que pode acontecer, e normalmente situações negativas, quando você traz a sua atenção para o agora, no agora não existe sofrimento. Tenta dizer qual que é o sofrimento que você tem agora, neste exato momento. Não há 5 minutos atrás, por conta de algo que alguém fez para você. Não daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, mas neste exato momento. Neste exato momento, o que realmente tem a capacidade de te fazer sofrer? Por mais difícil que seja uma situação, nós só produzimos sofrimento quando nós estamos apegados à ideia do passado ou à ideia do futuro. Para pensar, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui um pouco mais dramática, que é quando nós perdemos uma pessoa na morte. Quando nós perdemos uma pessoa na morte, existe a dor da partida, da separação, da gente não ter mais aquela pessoa, e essa dor ela vai se instalar, isso é normal, isso vai acontecer, mas existe o sofrimento psicológico, que é quando nós não aceitamos que aquilo aconteceu. Então a pessoa ela fica amargurada e presa naquele sentimento negativo de que aquela pessoa jamais poderia ter morrido. E veja se isso não é um apego ao passado, porque você tinha uma ideia de que aquela pessoa ela teria que viver, ela não poderia morrer de forma alguma, porque você se afeiçoou a ela, você ama essa pessoa, então aquela pessoa ela não pode morrer. Você tem esse padrão condicionado na sua mente, e é um padrão condicionado totalmente equivocado, porque as pessoas morrem, quer você queira ou não, quer eu queira ou não, as pessoas morrem, as pessoas que nós amamos, elas vão morrer em algum dia, só que nós temos esse padrão equivocado de que as pessoas não deveriam morrer. Eu até entendo que no propósito original de Deus, as pessoas não deveriam morrer mesmo, só que de acordo com a realidade atual, de nós seres humanos pecadores e imperfeitos, uma das consequências do pecado e da imperfeição é a morte. Então, quando nós tomamos alguma consciência da vida ali aos 4 ou 5 anos de idade, nós já nos tomamos consciência também de que as pessoas morrem. Só que nós nos apegamos a essa ideia de que as pessoas não devem morrer. E quando alguém que nós amamos morre, além da dor física, da dor emocional que se instala no nosso peito, por conta da separação, e isso é normal, essa dor ela é normal, e ela vai durar aí uns 30, 60 dias, mas muitas pessoas passam a vida amarguradas e produzindo sofrimento psicológico por não aceitar a partida da outra pessoa. Por quê? Porque ela está presa ao passado, aquela ideia condicionada do seu padrão mental de que aquela pessoa não poderia, em hipótese alguma, morrer. Mas isso é uma grande ilusão, porque as pessoas morrem. Você está compreendendo como que esse apego ao passado
produz o nosso sofrimento, assim como também o apego a essas ideias futuras de medo e negatividade também produz o nosso sofrimento. E quando você rompe com esse fluxo mental entre passado e futuro, e você se concentra absolutamente no agora, você tem condições de se libertar do sofrimento. No agora, você tem condições de exercer a liberdade. E você só consegue fazer isso através do estado de presença. O estado de presença é quando você está totalmente alinhado com este momento. É quando você consegue se libertar desse fluxo mental entre passado e futuro, e você alinha todo o seu ser com este momento, com o agora, que é a única coisa real, é a única coisa que existe. E todo o seu sofrimento, isso acontece no nível da mente. E no estado de presença, por que isso te dá liberdade? Porque no estado de presença, o estado de presença ele te dá uma chave poderosa, que é de você sair do aprisionamento da mente. Quando nós vivemos no estado mental entre passado e futuro, nós estamos presos dentro da nossa mente. Nós vivemos da mente, a mente domina o nosso ser. Mas quando você está no estado de presença, é como se você fizesse uma separação entre quem você verdadeiramente é e a sua mente. Porque você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos. Só que quando você acredita que você é a sua mente e seus pensamentos, para onde a sua mente vai, ela te arrasta junto. Ora ela vai para o passado e fica lembrando do que fizeram, falaram contra você, da desfeita que fizeram contra você, da calúnia que lançaram contra você. Daqui a pouco você já está pensando nas contas que você tem para pagar, do financiamento do seu carro, das suas dívidas. Então a sua mente ela fica te arrastando para um lado e para o outro. Então você não tem liberdade. Agora, quando você pratica a presença ela te dá a oportunidade de você se separar da sua mente. Agora, existem dois elementos. Existe a sua mente e existe você. E quando você faz essa pequena separação através do estado de presença, você agora tem a possibilidade de observar os seus pensamentos e não permitir mais que seus pensamentos te arrastem do lado para o outro, porque agora você passa a ter liberdade, e é só através dessa liberdade que você começa a exercer o autodomínio. Que um dos aspectos do autodomínio é você conseguir dominar a sua mente, ao invés de que ela te domine. Então esse é o princípio da liberdade. O estado de presença, ele rompe com o sofrimento psicológico, ele rompe com essa escravidão mental, ele rompe com esse fluxo mental entre passado e futuro que só produz sofrimento, e ele te dá a oportunidade de você viver a única coisa que de fato existe, que é o agora, que é o momento presente. E quando você se alinha com este momento, aí sim você passa a ter a oportunidade de desfrutar da vida. Porque neste momento você tem capacidade de lidar com qualquer situação. Por mais desafiadora que ela seja, neste momento você tem capacidade de lidar. Agora, quando a sua mente escapa para o futuro e começa a projetar situações de medo, e você é incapaz de agir no futuro, aí você instala esses sentimentos de negatividade, de medo e sofrimento em você. Então o estado de presença é liberdade, e se você quiser começar a praticar o estado de presença, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a observar os seus pensamentos. Porque a observação dos pensamentos, ela te separa do pensamento. Então, como eu já disse, agora passa a ter dois elementos. O observado, que são os pensamentos, e o observador, que é você. E aí, por observar os pensamentos e criar esse pequeno espaço, você agora passa a ter autodomínio sobre os seus pensamentos. E você deixa de ser refém da sua mente, e você deixa de ser refém também das circunstâncias do ambiente. E agora você tem a liberdade de romper com esse fluxo entre passado e futuro e não ficar mais produzindo o seu próprio sofrimento. E para isso,
Você precisa estar completamente alinhado com este momento e romper com esse fluxo mental entre passado e futuro que só produz sofrimento. E o desfrute da vida, ele só acontece em um único momento, no agora, neste exato momento presente, que é a única coisa que de fato existe. Nós nos vemos no próximo vídeo.